Pai do Senhor Jucádio, uma boa tarde. Como hoje se inicia, a leitura do livro de Romanos, a Lei 6 convidou eu e a Cristina para estarmos trazendo aqui uma breve explicação sobre o primeiro capítulo de Romanos. E eu comecei a estudar e vi, gostei demais, pedi para a Cristina que eu pudesse estar falando hoje sozinho. Quem sabe em uma outra oportunidade, em um outro momento, ela possa estar falando para vocês, mas hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês sobre o primeiro capítulo de Romanos. E aí, sim, infelizmente não dá para falar sobre o livro de Romanos, explicar o primeiro capítulo, sem primeiro a gente entender e compreender um pouco sobre o autor do livro. Paulo nasceu ali em Tarso, que fica hoje situado ali, para vocês poderem entender melhor, ali na região da Turquia. Ele é descendente de judeus, os pais eram judeus, descendentes ali da tribo de Benjamim, então ele era um benjamita, e aí ele nasceu de uma família muito rica. Quando ele pequeno, seus pais voltaram ali para Israel, ali para aquela da região ali da tribo de Benjamim, né? E colocou ele para estudar ali com os melhores mestres da época, do Sinédrio, e aí para vocês entenderem um pouco, só quem poderia estudar ali com aqueles mestres teria que ter dois quesitos na época. O primeiro quesito, ele teria que ser um pouco dotado um pouco de conhecimento, ou seja, teria que ter um QI um pouco elevado, e o segundo quesito era necessário ter dinheiro. Como Paulo tinha as duas coisas, os pais dele conseguiram que eles tivessem essa oportunidade de estudar ali com os grandes mestres, né? E aí a gente consegue entender um pouco por que Paulo perseguiu o povo de Deus, porque ele era muito zeloso pela lei, né? Pelas leis judaicas, então ele era muito zeloso por aquilo. Então, por causa daquilo que ele entendia as leis judaicas, ele sabia muito sobre aquilo, ele começou a perseguir o povo de Deus. E aí houve um momento da perseguição dele, né, que ele decidiu ir para Damasco, né, e no meio do caminho de Damasco ali, Jesus encontrou ele, né, e perguntou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Isso está descrito lá no livro de Atos 9, né? E aí houve a conversão de Paulo ali naquele momento, né? Então Paulo foi, se converteu ao Evangelho de Cristo, né? E aí ele começou a fazer a sua obra missionária ao redor de Israel. Aí vocês podem até me perguntar da seguinte forma: se Paulo não tinha ido em Roma ainda, como é então que o trabalho em Roma se iniciou? Como foi que iniciou-se o Evangelho de Jesus Cristo em Roma, né? E aí a gente parte lá pelo princípio e a gente acredita da seguinte forma, que começou assim, lá no início de Atos, né, que fala sobre o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, né? E aí Pedro estava lá pregando, fazendo maravilhas, milagres por intermédio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo usando a Pedro lá para estar fazendo esse trabalho. Muitas pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo naquele momento, né? Acreditam-se que o Israel está sob o domínio do Império Romano. Muitos romanos ouviram, se converteram ao cristianismo, né? E levaram, quando eles retornaram para Roma, eles levaram para lá o Evangelho de Jesus Cristo e começaram a pregar lá o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo decide escrever um livro, uma carta para os romanos, né? E durante esse período que ele escreveu a carta para os romanos, qual foi o principal objetivo? Existia um momento muito delicado, né, que a igreja em Roma estava vivendo. Os judeus que viviam em Roma, eles estavam cultuando
separadamente dos romanos, que eram os gentios daquela época. Então, os judeus cultuavam num lugar e os romanos em outro. O que é totalmente ao contrário do evangelho que Jesus Cristo prega. Jesus Cristo prega a unidade, né? Então, que todos nós somos filhos de Deus e famílias pertencentes ao Senhor Jesus. E aí, por isso que Paulo decidiu escrever naquele momento para os romanos, né? Vocês podem até perguntar, por que eles estavam cultuando separadamente? Existiu na época um imperador, que o nome do imperador naquela época era Cláudio, e aí ele fez um decreto expulsando todos os judeus de Roma, né? Então todos os judeus foram expulsos de Roma. Quando o imperador morre, automaticamente o decreto cai, né? O decreto também perde o seu valor, e aí os judeus que foram expulsos de Roma, eles retornam a Roma. Aí, ao longo do livro de Romanos, após o momento em que a gente vai estudando o livro de Romanos, a gente vai perceber que Paulo faz uma breve exposição do Evangelho, o que é o Evangelho de Cristo, né? E aí, por muitos teólogos dizem que é a exposição mais longa e mais completa sobre o Evangelho de Paulo, e aí Paulo tenta resolver essas questões de tensão que está vivendo ali naquele momento em que os gentios e os judeus estão adorando a Jesus Cristo de formas separadas. No capítulo 1 a gente vai conseguir dividir ele em 4 partes, né? Dos versículos de 1 a 7, a gente vai ter ali uma parte de Paulo saudando aos romanos. Então essa é a primeira parte do capítulo. A segunda parte do capítulo vem do versículo 8 ao versículo 15, que o amor de Paulo pelos cristãos em Roma. Paulo vai expressar o seu amor, né, lá pelos cristãos de Roma. E do versículo do 16 e 17, ele vai estar trazendo a justiça da fé por meio de Jesus Cristo. E aí do 18 ao 32, onde encerra o capítulo, e aí é onde que Paulo vai pegar um pouco mais pesado, e é a parte mais delicada do versículo, do capítulo, que é onde que Paulo vai falar sobre idolatria, depravação. Então vamos lá, vamos falar sobre o início de tudo. Paulo, ele começa ali o versículo 1 dizendo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. E aí quando a gente fala e entende servo de Jesus Cristo, Paulo se coloca na posição de servo, que na palavra do grego significa doulos. E aí, traduzindo, significa escravo. Ou seja, Paulo se coloca na posição de escravo, e quem se coloca na posição de escravo naquela época é porque foi pago por algum preço. E nós também colocamos na posição de servo, porque nós também fomos pagos por um preço. O preço da salvação. Jesus Cristo morreu lá na cruz por nós, entendeu? Para que nós possamos ser salvos. Então, esse foi o preço. Ele se coloca ali na posição de humildade, e aí ele continua dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo, ou Cristo, e aí ele enaltece automaticamente aquilo, o chamado de Deus na vida dele, que é o apostolado. Bom, existe até um certo contraste entre as duas partes, que se a palavra servo expressa grande humildade, a de apóstolo enfatiza um título de grande autoridade, né? E aí ele também continua dizendo da seguinte forma: separado para o evangelho de Deus. Porque Paulo, ele foi separado ali por Deus antes mesmo do seu nascimento. A gente precisa entender isso, que nós somos separados por Deus, Deus nos escolheu. E aí nos versículos 2, 3 e 4, a gente vai falar sobre a antiguidade do evangelho. Paulo deixa bem claro que ele quer enfatizar que os profetas do Antigo Testamento já anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo, por intermédio das suas Sagradas Escrituras. Ou seja, Jesus não veio, e aí eu gosto de enfatizar isso muito, Jesus não veio para acabar com a lei. Jesus veio para que a lei seja cumprida, e aí ele trouxe, aí eu gosto de dizer que ele trouxe uma atualização para essa lei, né? E após ter
essa apresentação dele, ele começa a apresentar a Jesus Cristo, né? Então ele faz a sua apresentação, né? Quem ele é, para quem ele foi chamado, ele apresenta que ele é o apóstolo, que ele é apenas servo de Jesus Cristo, e aí depois ele começa a apresentar a essência do Evangelho. Ele apresentou a Jesus Cristo para os romanos. Ele veio, disse de onde que Jesus veio, né, da descendência de quem Jesus veio, que ele se fez carne aqui, que ele veio da descendência de Davi, que ele foi designado como Filho de Deus com poder, né, e veio cumprir o seu evangelho aqui, morreu, ressuscitou e hoje ele está vivo entre nós. Lá para o versículo 5, que é uma abrangência e a finalidade do evangelho, que o evangelho de Deus, cujo conteúdo é Cristo, então destina-se a todas as pessoas e a todos os povos. Então, agora a gente parte para os versículos do 6 ao 8, que a gente vai conseguir entender e compreender a marca de uma igreja verdadeira. A igreja é o povo amado de Deus. Ou seja, a igreja somos nós, esse povo amado, esse povo escolhido pelo Senhor. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Ou seja, Paulo se referiu a esse povo que eles são o povo de Deus. E Deus amou a sua igreja na eternidade e ela o traiu para si como cordas de amor. Está lá em Jeremias 31, 3. Né? Então a gente consegue ver isso. E a igreja também é o povo chamado para ser propriedade de Cristo, separado a ser santo. Então esse povo foi chamado pelo mundo e separado do mundo, mesmo estando vivendo do mundo. Então a gente vive aí um momento de separação e essa igreja Cristo nos separou para isso. E aí, quando a gente chega ali do versículo 8 ao 15, a gente vai ver Paulo dizendo sobre o grande amor dele pelos cristãos em Roma. Então, depois dele falar sobre o seu evangelho, sobre a igreja, Paulo ele conclui a sua introdução falando sobre si mesmo, né? E aí ele começa o versículo 8 dizendo sobre a grande fama da igreja em Roma, que a igreja ganhou uma proporção muito grande e que em vários lugares do mundo já se ouviam a falar sobre os cristãos em Roma, né? E também que ele fala que está orando pela igreja, que ele anseia conhecer essa igreja em Roma. E aí é muito interessante porque Paulo, a gente pode entender o seguinte, que Paulo, mesmo a gente sabendo que ele não foi o fundador da igreja, ele se sentia responsável pelaquela igreja, uma vez que ele é o apóstolo dos gentios. Vai lá para os versículos agora 16 e 17, né? E Paulo faz menção em declarar que ele não deixa de ser intimidado pelo evangelho por outras pessoas, os escárnios, os ímpios. Ele continua a enaltecer o evangelho de Jesus Cristo, né, a fim de que ele não fosse desdenhado pelos romanos, entendeu? E aí ele também diz o seguinte, que o evangelho é para todas as nações, para todas as classes, para todos os humanos, e pois nele é revelado a justiça de Deus de fé em fé, né? Agora, chegando ali um pouco ali a parte final ali, que ali do versículo 18 ao 23, né? Que ele vai expressar ali um pouco sobre a ira de Deus, que é revelada do céu, contra a impiedade e a justiça dos homens, né? Que ele vai estar dizendo ali sobre um pouco sobre arrependimento, e aí ele traz um pouco ali, ele se voltou um pouco mais ali, aquela parte ali, ao povo mesmo dele, o povo judeu. Então, assim, essa parte entre o 18 ao 23, ele está trazendo ali um pouco sobre impiedade, justiça, ele está trazendo ali sobre o que vem acontecendo ali, um pouco sobre o povo de Deus, porque Deus
o poder é manifestado e às vezes Deus ele é invisível, mas o poder, a partir do momento em que o poder de Deus é manifestado, todo mundo claramente pode ver a grande magnitude de Deus, né? Mais que ele está querendo mostrar a incredulidade, o tanto que o povo judeu é incrédulo com relação ao Evangelho, né? E aí, quando a gente chega ali entre o versículos 24 e 32, que aí é a parte em que ele vai trazer mais sobre o pecado ali dos romanos, né? As práticas em que os romanos deixavam as suas esposas para ter relacionamento com outros homens, né? E aí a gente vê ali que era sobre uma cultura de homossexualismo que predominava ali em Roma naquela época, né? Se vocês verem algum filme de época, vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que Paulo falava sobre isso, né? Então é sobre isso que o primeiro capítulo trata, né?